Roberto, você falou em algum momento que até a geração do tataravô vai para aí. Depois do tataravô tem que fazer o curso. E eu entendi assim, qual é o perigo, né, que há? Pensando assim, que tem muita afinidade com o psicodrama nas técnicas de psicodrama interno, principalmente, né? Então, porque assim, é muito interessante porque a gente se surpreende, então a gente não sabe quem a gente vai encontrar nesse mergulho, né? E isso eu particularmente fui muito feliz nesses encontros todos aqui. Qual é a sua questão? A questão é por que não dá, para quem não fez o curso, mexer com gerações além do tataravô? Dos avós. Dos avós, né? Nem bisavós. Isso. Porque até os avós, a ligação de sangue é muito próxima. Então, vamos dizer assim, são as primeiras memórias que nós temos acesso. Quando ultrapassa os bisavós, tataravós, é como se houvesse uma mistura dessas memórias com o inconsciente coletivo de Jung. E o que é esse inconsciente coletivo de Jung? É toda a memória da humanidade. Então, quando nós abrimos esse campo, fazemos esse diálogo com o inconsciente, tá? E que concretizamos isso que surge desse inconsciente, e aí aparecem muitas coisas, e se a pessoa não tiver um certo treinamento para lidar com isso, por isso que o Roger ficou 30 anos trabalhando em cima desenvolvendo esse método dele, para que pudesse ter recursos para poder trabalhar com esses conteúdos desse inconsciente que, para muitos que não conhecem o trabalho, dão vários nomes, né? E não quero dar nomes, mas ter mais recursos para trabalhar com esses conteúdos do inconsciente que são mais fortes, vamos dizer. O perigo? Não saber fechar. Por exemplo, questão de terapias de vidas passadas, né? Então o Roger trabalhou muito em cima disso, usando o psicodrama. É uma metáfora, né? Mas quando surgem esses conteúdos de, entre aspas, vidas passadas, e como é que as pessoas morriam antigamente, né? Como as pessoas eram mortas, as guerras, as doenças. Então são conteúdos fortíssimos e muitas vezes isso vai para o corpo, a pessoa expressa na cartaz física, aparece um psicodrama físico, expressão. Ontem aqui na demonstração, aquela Andréia, né, com o Pedro, né? Onde você está? Eu estou numa prisão, parece um ferro, né? Uma corrente e tal. Isso veio do inconsciente. Um dia, não foi eu que falei para ela aqui, né? Veio do inconsciente dela. Eu só concretizei aquilo, tá? Então, aqui, com o método DMP, facilmente nós entraríamos, quer dizer, já estávamos numa regressão que nós chamamos de vidas passadas. E aí tem toda uma história. Se é uma memória de uma vida, suposta vida passada, nós levamos essa história como se fosse real, como se fosse real. Há uma morte, então, se é uma suposta vida passada, vai para um momento de morte, passa pela morte, e aí, como a Vera Saldanha tinha falado sobre os bárbaros, né? Então aí entra nessa realidade do sofrimento daquele personagem de uma vida passada, e aí se faz todo um trabalho. Então tem toda uma técnica, uma sequência de etapas para trabalhar esses conteúdos que aparecem no nosso inconsciente, que aparecem nas terapias, que aparecem nos grupos, tá? Então você, com a formação do MP, você tem muito mais recursos para lidar com essas questões. Acho que respondi? Respondi, obrigada. O Marlon quer acrescentar. It's just to add a little bit more to your question. Philippe will translate. Só para adicionar pouco mais à sua questão. When we do ancestor work, it's no different than, for us, it's no different than taking care of a living family member. Quando nós fazemos trabalho com antepassados,
não é mais nem menos do que a mesma coisa do que tomarmos conta e cuidarmos de um membro da nossa família. So sometimes the question we ask when people say, "Oh, can I do this now?" Portanto, a questão que nós colocamos de resposta quando alguém nos pergunta: podemos fazer isto já? Is to think about this. Think about it from this perspective. Pensa a partir desta perspectiva. If a very close member of your family needed open heart surgery, se um membro da sua família, muito próximo de si, precisasse de uma operação ao coração, peito aberto, would you send him or her to a surgeon who'd done a weekend course or a 3-hour course on open heart surgery, or someone who'd actually done a training on how to do surgery? Você iria enviar esse membro da sua família a uma pessoa, a um cirurgião que tinha feito um fim de semana ou 3 horas de workshop sobre como fazer uma operação, ou iria enviá-lo a alguém que tem anos ou bastante experiência com esse tipo de operação? From our perspective, we work with the original ancient Greek translation of psychotherapist. Da nossa perspectiva, nós trabalhamos com o sentido original a partir do grego antigo, da palavra psicoterapeuta. The actual translation actually means servant of the soul. A tradução exata significa o servidor da alma, o servo da alma. If you work from that perspective with ancestors, and like Leandro was saying, and every one of us has been saying, use ritual. Se trabalhar a partir da perspectiva que a Leandra, que muitos de nós estávamos a fazer, usem rituais. It's a way we can continue doing our own work with our families and our ancestors. É a forma que nós temos para continuarmos a fazer o trabalho connosco e para com as nossas famílias.